Graça e paz a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Estamos iniciando uma nova semana de estudo. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Bispo, de Jaguaquara, na Bahia. Ana Maria, de Itajaí, Santa Catarina. Neide Lane Gomes, de Tatuí, São Paulo. Maria Eva Oliveira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Gilson e Rosângela são de Oswaldo Cruz, São Paulo. Marlita Cardoso, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E queremos aqui também mandar um alô especial para os nossos irmãos da Igreja Adventista Sinal de Deus, lá em Criciúma, em Iúna, no Espírito Santo. Próximo sábado, dia 26, a Igreja Adventista Sinal de Deus em Criciúma estará sendo dedicada ao Senhor. Será a dedicação do templo, sábado que vem, dia 26, às 9 da manhã. Pastor Itamar, pastor presidente da associação, estará lá presente com a sua comitiva, e todos vocês que moram aí na região de Iúna, no Espírito Santo, estão convidados para esta programação especial. Lá em Criciúma, Igreja Adventista Sinal de Deus. Valdemir Hoffmann é o diretor, convida a todos para estarem presentes. Iremos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra, para aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a cada dia a palavra de Deus e que têm seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Dê vitórias a cada um, conceda as bênçãos, que não desanimem, que permaneçam firmes, confiantes de que em breve nós estaremos livres de toda dor, de todo sofrimento. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós iremos fazer esta semana é um estudo muito importante, porque nós iremos estudar algumas passagens que estão na Bíblia e que geram alguma controvérsia. As pessoas têm algumas dúvidas de como entender algumas passagens. Por exemplo, nós temos falado até aqui no nosso estudo que a nossa alma ela é mortal, porque o próprio Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden que se eles comessem do fruto da árvore proibida, eles morreriam. E em consequência disso, veio o pecado e o pecado gera a morte. E então todos nós passamos pela morte. O nosso corpo é um corpo mortal. E muitas pessoas creem que nós temos uma alma e que quando a pessoa morre, esta alma sai do corpo, vai ou para o céu ou para o inferno, ou para o purgatório, mas esta doutrina não é bíblica. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Isso nós já estudamos nesta série que nós estamos fazendo, mas essa semana nós vamos recapitular algumas coisas para que aqueles que ainda têm dúvida de que a nossa alma é mortal, para que essa dúvida seja dirimida, ela seja excluída do seu pensamento. E então, ore a Deus durante essa semana. Se você pensa que nós temos uma alma e que tem alguém da família sofrendo em algum lugar, tem alguém da família que está no céu, ore para que Deus abra a mente e dê entendimento, somente o Espírito Santo para nos esclarecer. Sabemos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, cerca de 40 autores escreveram a Bíblia, e este mesmo Espírito Santo ele está presente conosco. É por isso que nós oramos no início do estudo para pedir o Espírito Santo que esteja conosco, nos dando entendimento. E essa semana, então, nós vamos pegar alguns textos bíblicos para esclarecer, pela iluminação do Espírito Santo, esclarecer, tirar dúvidas que porventura existe em alguns de nós. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 5, verso 39, Jesus mesmo falando: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavra de Jesus. A palavra de Deus, ela testifica de Jesus, e Jesus é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós sabemos que vários autores escreveram a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que nós estamos estudamos semana passada sobre a esperança do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, ele disse: santifiquem a Cristo como Senhor
no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então nós precisamos estar sempre preparados, e para isso nós temos que estudar e pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a compreender, e quando formos questionados sobre algumas passagens bíblicas, nós podemos falar da nossa esperança e daquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. Também, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3, ele disse: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O apóstolo Paulo, já há 2000 anos atrás, advertindo através da carta que ele escreveu a Timóteo, para que deveremos pregar a palavra, deveremos insistir, quer sejamos oportunos ou não, é o que está na palavra, não é o que nós estamos inventando. O apóstolo Pedro também mesmo disse que não eram invenções humanas, fábulas que eles estavam pregando, mas a própria vida de Jesus, que esteve com eles, com os discípulos, e que eles testemunharam. Então nós também somos testemunhas através da palavra de Deus, daquilo que Jesus fez e faz por cada um de nós. Então nós temos que falar o que está na Bíblia e não procurar subterfúgios, desculpas e achar que isso ou aquilo não é mais necessário. Hoje em dia, aquilo que está na Bíblia, o próprio Jesus disse que nem um tio nem um jota passaria, mas a sua palavra ela se cumpriria. Nós queremos iniciar então essa semana falando sobre aquela parábola do rico e Lázaro. Vocês creio que se lembram dessa parábola, está em Lucas capítulo 16. A partir do verso 19, Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Essa aqui é uma parábola que muitos creem que é realidade, que Abraão, para onde Lázaro foi, junto ao seio de Abraão, como diz algumas versões, estava desfrutando agora as alegrias da eternidade, e o rico estava num lugar de tormento, sofrendo. E então eles começaram a conversar entre eles. E então muitas pessoas creem que isso é realidade. Mas o que nós queremos deixar aqui esclarecido para vocês é que a pessoa, quando morre, ela não sabe de nada do que está acontecendo. Ela vai para o pó da terra. Isso está em Eclesiastes capítulo 9, você pode ler. Aguardando a ressurreição. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Imaginem vocês, por exemplo, vamos supor que você, pai ou mãe, morra, vai para o céu, sua família fica aqui, de repente alguém da família aqui também morre e vai para um lugar de tormento, e você fica lá do céu vendo aquele seu familiar sofrendo
num tormento eterno, como dizem, né? Um tormento que não acaba nunca. Você seria feliz no céu, vendo o seu parente, a sua família, um filho ou alguém da família sofrendo o tormento eterno? Claro que não ficaria feliz no céu. Jesus contou essa parábola porque, na ocasião que Jesus aqui esteve, havia a crença de que a pessoa, quando morria, ela ia ou para o céu ou para o inferno. E então, naquela ocasião, existiam, e isso está registrado em livros, histórias de pessoas que morreram, ricos e pobres. E então, o rico foi para o lugar de tormento e o pobre foi para o céu. Isso era uma história que existia na época de Jesus. Jesus aproveitou essa história para esclarecer. E por que os judeus, que eram uma nação escolhida, estavam acreditando nessa história de imortalidade da alma? Porque depois do exílio de Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá em Babilônia cativos, alguns voltaram para Jerusalém, e houve um período de 400 anos que Deus não se comunicou mais com o seu povo, não houve mais profetas. E então a cultura grega trouxe uma grande influência para o povo judeu. E entre essa influência era a crença na imortalidade da alma. Então muitos judeus criam na imortalidade da alma naquela ocasião que Jesus esteve aqui na terra. E havia essas histórias de duas pessoas, uma boa e uma má, uma rica e uma pobre. Morreram. O rico foi para o lugar de tormento e o pobre foi para o céu, seio de Abraão. E depois, então, um deles, né, voltava para contar à família, contar às pessoas o que havia acontecido. Por quê? Porque as pessoas pensavam, o pobre está no lugar de tormento, está sofrendo, o rico está num lugar bom, está no céu. Então essa pessoa vinha, a alma, né, vinha dos mortos e contava, não é bem assim. O pobre está no céu e o rico está lá no tormento. E Jesus então usa essa parábola para tentar esclarecer. E então, vejam que aqui na parábola, o rico pede a Abraão para que mande alguém dos mortos para falar para os seus familiares para que eles se arrependessem, para que eles não fossem para o lugar de tormento. Veja que o rico pede para Abraão, mandar um dos mortos. Era a crença que eles tinham. E então vejam o que Abraão responde. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então a palavra de Deus, ela é clara sobre a questão da mortalidade da alma. A palavra de Deus não deixa dúvida. Nós temos dezenas de versículos que falam que a pessoa, quando morre, ela vai para o Seol, para o Hades, né, que é a sepultura, e lá permanece até a ressurreição, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Agora, essa parábola também não quer dizer que todos os pobres vão para o céu e que todos os ricos vão para um lugar de tormento. O que nós também precisamos entender é que não existe um lugar de tormento eterno, que as pessoas estão lá sofrendo, padecendo, queimando por causa de uma vida errada que viveram aqui. Isso não existe. A pessoa está na sepultura. E quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e serão levados para os céus, com o corpo transformado de corruptível para incorruptível, com a imortalidade. E os vivos também serão transformados, os salvos levados para os céus. Agora, depois do milênio, haverá então a ressurreição dos ímpios. E eles serão eliminados pelo lago de fogo e enxofre, que, quando acabar de queimar, acabou. Não existirá mais fogo eterno queimando. O juízo de Deus, ele é eterno, a consequência é eterna, mas o sofrimento não vai ser eterno. Então, se tem alguém da família, alguém que está nos ouvindo, que está triste porque alguém morreu e estava fazendo coisas erradas, estava longe dos caminhos de Deus e está sofrendo, não, isso não existe. Fique tranquilo. Entenda que ele está na sepultura, aquela pessoa que morreu, e vai aguardar a ressurreição. O que nós precisamos é cuidar de nós que estamos aqui para vivermos uma vida em comunhão com Deus, fazer a vontade dele em nossa vida, para que nós possamos receber o nosso Senhor Jesus quando ele voltar. Então, essa parábola do rico e Lázaro era exatamente por causa de uma história que havia naquela época, contando de duas pessoas que morriam, e os judeus acreditavam que um dos mortos voltava.
Isso veio da cultura grega. E Jesus, então, conta essa parábola para dissipar essa dúvida que eles tinham e esta crença que eles tinham de que a alma é imortal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que possamos entender. Somos mortais, mas iremos ressuscitar imortais quando Jesus voltar e estaremos com Ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo. E não nos esqueçamos as palavras de Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.